Queridos irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos para mais um dia dessa semana de formação missionária sobre os meios de comunicação, as redes sociais e a evangelização. O tema que nós vamos meditar um pouco hoje é a importância da comunicação da Igreja com o mundo. Se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, versículo 19, nós veremos que depois da ressurreição, antes de subir aos céus, Jesus se despede dos seus discípulos e lhes dá uma ordem: ide, pois, fazer discípulos em todas as nações. A Igreja vive dessa ordem de Jesus, é a missão da Igreja. Ou, como nos lembrava o Papa Paulo VI, a Igreja existe para evangelizar. Sua missão é imensa, pois há multidões espalhadas no mundo inteiro que ainda não foram evangelizadas, que ainda não foram atingidas pela proposta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, com os meios de comunicação modernos, as redes sociais, o mundo vai ficando cada vez mais pequeno, isso é, cada vez mais rápido são transmitidas as informações, ou melhor dizendo, são transmitidas simultaneamente, em tempo real, em todas as partes do planeta. É uma grande e bela conquista do homem que, com sua inteligência, usando os dons que Deus lhe deu, desenvolve técnicas. Com todas essas descobertas, o homem moderno louva e agradece ao seu Criador, pois foi dele que recebeu esse dom extraordinário. Sendo assim, a Igreja também faz uso dessa dádiva divina em sua missão de evangelização. A missão da Igreja é evangelizar o mundo todo, é levar a boa nova de Jesus Cristo a todos os confins da terra, porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, como vai dizer São Paulo na primeira carta de Timóteo. Ele ainda escreve: a Igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Hoje, nós não podemos deixar de lado os meios de comunicação, sobretudo a internet e as redes sociais. Ela nos oferece um meio eficaz para levarmos o Evangelho às pessoas, se nós não utilizarmos dessas redes para o bem, para o anúncio de Jesus Cristo, nós corremos o risco de estar pecando por omissão. O Papa Paulo VI também, lá na Evangelho Nunciandi, em 1964, já nos alertava sobre esse risco, dizendo que a Igreja seria culpada diante do seu Senhor se ela não ousasse e usasse os poderosos meios de comunicação para levar a mensagem de salvação às pessoas. Nós sabemos que a mentalidade das pessoas sofre uma influência decisiva desses veículos de comunicação, principalmente hoje em dia a internet, os conteúdos que são postados nas redes. Neles se acha a chave do mundo de valores que vai reger as gerações futuras, as pessoas, os homens e as mulheres do amanhã. O Concílio Vaticano II, lá no Decreto Intermerifica, vai dizer assim: visto que a opinião pública exerce uma poderosa influência em todas as ordens da vida social, é necessário que todos os membros da sociedade cumpram seus deveres de justiça e caridade e procurem formar e divulgar uma reta opinião pública. Sendo assim, devemos nos empenhar na evangelização dos meios e pelos meios de comunicação social. A rede, a internet, as redes sociais são meios preciosos que nós, enquanto discípulos e missionários de Jesus, podemos nos utilizar para anunciar o Evangelho. Tal é a importância desses meios que desde o ano 1967 é celebrado o Dia Mundial das Comunicações Sociais, onde os papas, desde aquele ano, lançam uma mensagem, uma carta, falando sobre a importância da comunicação, do uso dos meios modernos de comunicação pela Igreja para transmitir a mensagem de Jesus Cristo ao mundo. Na mensagem desse ano, o Papa Francisco
falando sobre a narrativa, sobre o conteúdo que se transmite pelos meios de comunicação social, vai nos dizer assim: para não nos perdermos, precisamos respirar a verdade das histórias boas, histórias que edifiquem e não as que destroem, histórias que ajudem a reencontrar as raízes e a força para prosseguirmos juntos. Na confusão dos valores, das vozes, das mensagens que nos rodeiam, temos a necessidade de uma narração, de uma história humana, que nos fale de nós mesmos e da beleza que habita em nós. Uma história que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura, que conte a nossa participação num tecido, numa camada viva, que revele o entrelaçamento dos fios pelos quais estamos ligados uns com os outros. Destacando esse pedacinho da mensagem do Papa Francisco, nós vemos a importância do uso das redes sociais, dos meios de comunicação para transmitir histórias boas, histórias de vida. E não simplesmente utilizar os meios de comunicação como uma realidade meramente, puramente virtual, onde nós não temos contato com outras pessoas. Lembremos sempre, os meios de comunicação são importantes porque são ferramentas para nós utilizarmos na nossa missão de discípulos, missionários, evangelizadores. Vamos evangelizar através das redes sociais e não nos esqueçamos. Com o uso das redes sociais, nós nos conectamos com outras pessoas que têm uma história de vida, que têm um sentimento, que têm uma dignidade a ser respeitada. Por isso que nós não devemos utilizar de qualquer forma. Nós devemos fazer um bom uso das redes sociais, visto a importância que elas têm na nossa missão de cristãos, de discípulos, de missionários de Jesus. E vai o nosso exame de consciência. Nós estamos nos comunicando bem? O que nós comunicamos ao utilizarmos as redes sociais e os diversos meios de comunicação? Fica a pergunta para nós, que isso nos ajude no bom uso das redes sociais. A vocês que assistiram esse vídeo, estão nos acompanhando nessa série de vídeos, fiquem com Deus, o nosso abraço e até amanhã em mais um vídeo da nossa Semana de Formação Missionária. Fiquem com Deus.